Boa noite. Deixa eu colocar aqui só no fone. Boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Estão me ouvindo? Vão avisando aí, estão ouvindo? Vão convidando seus amigos para estarem aqui na live. Hoje eu vou falar com a Bruna. Toda quinta a gente está aqui às 19h19. Deixa eu só baixar o som aqui. Pronto. Oi, Kate. Oi, João. Oi, Tadeu. Bruninha já chegou. Nalva, minha mami, também chegou. Todo mundo aí. Vamos falar sobre autoestima. Como desenvolver autoestima dentro do tema equilíbrio emocional, que é o tema que a gente está toda quarta-feira aqui. Quinta-feira falando por aqui. Então, quem tá chegando, fica até o final, porque vocês vão ouvir aqui a gente falar sobre autoestima e como desenvolver, quais são os passos para a gente desenvolver a nossa autoestima. Tô aguardando a Bruna entrar pra gente começar o conteúdo. Enquanto isso, vocês podem ir dando coraçãozinho, enviando a live, encaminha a live para os amigos que precisam estar aqui. É um tema que é muito bom e a gente fala de uma maneira bem tranquila, bem legal. Tá todo mundo chegando. Vocês estão me ouvindo? Diz um sim ou não. Boa noite, Bruna. Boa noite. Oi, queridos. Vamos lá. Meu filtro aqui básico de sempre. O tema é autoestima. Vou fixar o tema aqui. Deixa eu ver esse aqui como tá. Oi, gente. Oi, Dan. Oi, Cela. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô viciada em falar assim. Giovana tá assistindo os vídeos no YouTube. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tem que ligar no próximo vídeo. 2 anos falando isso, me ensinando. Oh, que fofura. Precisando mesmo. Pronto. Como vocês estão? Solon! Quanto tempo? Cadê Sossô? Tá aí? Não, tá na casa da avó. Na casa da avó. Eita, minha mãe eu também não vi se entrou. Você viu se minha mãe entrou? Eu não vi ainda. Eu acho que ela ainda não entrou. A minha já entrou. Elas são nossas fiéis, né? Oi, Josi, tudo bem? Que dia a gente vai bater um papo, Jô? Jô é uma pessoa ótima pra gente chamar pra participar aqui, a gente pensar um tema legal. Seja bem-vinda, então. Nas próximas lives a gente pode combinar, porque agora o Instagram dá a opção, né, da gente fazer com mais pessoas, transmitir com mais pessoas, seria ótimo. A gente pode começar e chama no final, ou começa chamando, ou faz tudo. Vamos fazer uma live assim. Eu tô até querendo fazer um projeto assim para as pessoas começarem a destravar. Imagina, eu acabei de destravar, já quero destravar outras pessoas. Ousada. Mas é porque realmente essa questão aqui, quando a gente tem outras pessoas, a gente sente mais à vontade. Então, eu acho legal a gente pensar em alguma ação desse tipo, né? Pra ajudar aí quem tá querendo começar. E assim, claro. Gente, tem que enfiar as caras. A gente conversa muito sobre isso aqui, né? Porque a questão do equilíbrio emocional, do autoconhecimento, trabalha isso. Você sabe quem é você, você para de preocupar com o julgamento do outro, para de preocupar com a opinião, de querer validação, porque você sabe a sua intenção. Igual a gente aqui. A nossa intenção é ajudar, é transmitir o que a gente sabe, tanto no nosso consultório como no dia a dia, na vida. Então, a gente busca muito isso. Ó, ela falou, a hora que vocês quiserem. Ótimo, vamos marcar. Gente, a gente se apresenta, começa o tema, no final a gente abre para perguntas, para vocês falarem o que vocês quiserem, trazerem os feedbacks, trazerem sugestões de temas das próximas lives também, porque a gente sempre tira o tema da live da próxima semana na live da semana anterior. Então, a gente escolhe aqui com vocês o tema também, e é muito legal isso, porque é sempre em conjunto, né? Nós com vocês e vocês com a gente aqui escolhendo esses temas. E sempre dentro dessa temática, equilíbrio emocional. Então, a gente vai... Fala, Bruninha. Eu ia falando assim, eu tô... Esse intuito de começar com as lives foi mais dessa forma que eu tô fazendo, assim, de uma forma... A gente não precisa imaginar, pelo menos é o meu ponto de vista, tá, gente? Pode discordar.
Mas, por exemplo, fazem uma coisa super, aquela super produção, com texto, com resumo, com isso, com aquilo, a gente pode ter uma live, um bate-papo, como se a gente estivesse uma na sala da outra aqui, da sala de casa, Uhum. recebendo essa visita e de uma forma mais dinâmica, né? Sem essa formalidade. Porque quando você fica muito formal, quando você faz uma superprodução, acaba dando um bloqueio, assim, você fica mais inseguro, né? Dá essa. Ainda Uhum. mais para começar, igual eu tô começando no Instagram, ainda não sei, ainda assim, igual eu falei com você, aquele card que você monta, estamos ao vivo, eu acho muito legal e eu tô começando isso, ainda não é uma coisa assim que eu sei fazer naturalmente, ainda é um desafio. Então é importante a gente começar a se cobrar menos, a gente fazer de uma forma mais tranquila. É mais tranquilo assim, Bruna, começa já. Exatamente. Então vamos. Ó, Carolzinha, boa noite, minha linda. Vamos. Eu quero todo mundo fazendo live. Quero uma live geral, assim, como se fosse uma aglomeração na live. Bora lá. Cada um também se sinta à vontade. Quem quiser participar de lives com a gente, ó, já estamos aqui tendo essa ideia. Abriremos as próximas lives para quem quiser participar também. Entrar aqui com a gente junto e conversar sobre o tema, tá? Trazer Josi, também, quinta que sei lá, vem sua você? vivência. Oi? É, desculpa, Emily. Eu tô falando com Josi. Quinta que vem pode ser ela aqui, nossa primeira convidada. Que Se tal? ela topar, claro. Dê um ok aí pra gente. É isso. Então vamos começar. Bruninha, você quer começar se apresentando para quem não te conhece, que está aqui? Eu acho que tem muita gente que sempre está nas lives, mas tem pessoas sempre novas. Então, quem entrou agora, coloca aí. Entrei agora, sou nova. Também é muito bom a gente saber quem tá pela primeira vez aqui. Por isso que a gente também Exatamente. se apresenta toda quinta. Sim, sim. E é importante a gente tem as pessoas fiéis, né, que estão aqui todas as quintas-feiras e apoia. E é importante pra gente, né, essa interação. Muito, E já vão pensando muito. no tema da quinta-feira que vem. Coloca aí quem tá na primeira vez, quem começou aqui a assistir a gente agora. Enfim, eu sou Bruna Fagundes, eu sou formada em enfermagem, mas atuo como terapeuta holística. Uso algumas ferramentas como a barra de axis, o floral de Bach, a auriculoterapia, a acupuntura. Fiz um pouquinho de cada coisa assim e vou juntando isso nos meus atendimentos aqui. Moro em Guanabi, Bahia. Não sei, pessoal aí de Salvador, né? Que seus primeira vez Jundiaí, São Paulo. Ó, que legal. Kate, seja Uhum. bem-vinda, Kate. Kate, Estamos chique, amiga. família linda que ela tem. É. Então, aí atendo aqui em Guanabi e comecei a trazer para o digital para começar essa questão agora nos atendimentos online, porque até o curso de acupuntura online eu fiz, né? Para poder. A gente fica assim, mas como agulha? Porque a gente vê de uma forma de um todo, não é só a agulha, né? A agulha tem a função, tem todo um estudo, é uma terapia que tem mais de 5 mil anos, então realmente é muito antiga e muito funcional, acredito eu, né? Porque senão não durava tanto, é muito mais antiga do que a nossa medicina ocidental. Eu tive vendo beber água, eu esqueci de trazer a minha. E aí, é isso, gente. Aí eu atendo a maioria dos pacientes. Quando chega para mim, já fui em todos os médicos, enxaqueca, por exemplo. Aí não consegue, não tem diagnóstico, não tem nada, só enxaqueca mesmo, assim, não tem nada, né, além disso. E a gente trata enxaqueca, dores físicas e problemas emocionais. Porque o que a gente acredita? Que as dores físicas são desencadeadas justamente de um problema emocional que a pessoa não lida, né? Que não Uhum. trabalha, não conhece. Vai escondendo, vai jogando a sujeirinha para debaixo do tapete, só que tem uma hora que esse tapete não aguenta mais. Então, realmente, tem que começar a observar. É lógico que tem que passar no médico, ter esse cuidado, né? Mas não só ficar na medicação, buscar também esse autoconhecimento, entender o que está acontecendo, entender as emoções. Então, sejam bem-vindos quem não está aqui pelo meu Instagram. Qualquer coisa, só me dá um oi aí, um direct. Estou começando aqui no digital. Começando porque, assim, tem desde março, né? Que eu comecei a trazer o meu perfil profissional. Mas na conta eu comecei, acho que em 2012, quando eu abri o Instagram. Já lá. Minha última foto, quem rolar aí até o final, vai ser eu e Saulo. Minha primeira foto, na verdade, né? Eu e Saulo num Réveillon que a gente foi. E é isso. Tenho essa conta antiga, mas profissionalmente, acredito que tem várias pessoas aqui que estão assistindo. Até dar um oi para poder meu coração dar uma aquecida aqui, que estão querendo começar, que querem destravar, que não sente por que tem esse bloqueio, mas a gente sente e não sabe por quê. Mas olha o meu exemplo, eu estou conseguindo falar, estou conseguindo fazer live, então realmente qualquer pessoa no mundo consegue, porque é só essa decisão mesmo. Enfim, boa Uhum. noite, sejam bem-vindos. Você agora. Ótimo. Então, meu nome é Emily Barberino, sou psicóloga, treinadora mental, trabalho com atendimento clínico, agora online, basicamente 100% online.
fico aqui no Instagram interagindo, eu adoro interagir, falo sempre. Então, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. A gente bater um papo com relação à temática, né, da minha área, que é psicologia. E também eu tenho um canal no YouTube, está começando agora, mas sintam-se à vontade para ir lá, conhecer. Eu falo mais profundamente de alguns temas no YouTube. E é isso, tem um método que ensina liberdade mental e emocional para ansiosos. E é isso, basicamente sou eu. E a gente está aqui toda quinta, 19h19. Sejam todos bem-vindos sempre. E a gente vai falar hoje, como eu já disse, autoestima e como desenvolver a autoestima. Vamos lá, então, falar do tema, né? Já até estou recebendo perguntas aqui, adorando. Daqui a pouco a gente vai responder todos, tá? No final a gente sempre responde. Maravilha. E primeiro, Bruninho, eu queria começar falando o seguinte, né? Que tudo aquilo que a gente deseja está disponível para a gente, né? De alguma forma aí no universo. Você que é da terapia holística, por exemplo, sabe muito bem disso. Né? Tudo que a gente deseja é porque está disponível para a gente de alguma forma. A gente só precisa descobrir como chegar lá, né? Como acessar. Né? E a autoestima, eu acho que está muito disso também. Pessoas que têm baixa autoestima e se conformam com isso e acham que ok, não, eu sou assim mesmo, tenho baixa autoestima, eu digo que não é bem assim, isso vai afetar toda a tua vida. Baixa autoestima, pessoas que não têm autoestima desenvolvida, vai ter relacionamentos conturbados, porque a baixa autoestima não deixa a gente se relacionar de maneira adequada, a baixa autoestima vai atrapalhar teu sucesso profissional. Enfim, vai afetar diretamente muitas coisas, não é nem indiretamente, é diretamente, afeta diretamente muitas coisas na tua vida, tuas relações familiares e também com seus amigos. Então, a autoestima adequada, né? Não digo nem aqui, você tem que ter autoestima elevadíssima. Não, a autoestima adequada, ela vai sim te ajudar, vai te promover no mundo, e principalmente dentro do bem-estar, né? Que é o que a gente tem tanto procura, dentro da plenitude. E no caminho do bem-estar, no caminho, não é lá no final da jornada da sua vida que você vai estar feliz, enfim. É durante o caminho, todo o teu percurso. Então, busca desenvolver no já, no agora. Não deixa nunca para depois. Não, depois eu penso nisso. Depois eu vejo uma forma de cuidar disso. Eu tenho outras prioridades. Mas vai no teu caminho já trabalhando isso aí, para que você tenha esse acesso que está disponível, que a gente precisa desenvolver. Ok? Fala muito de como a gente se vê, né? Quando você fala de autoestima no relacionamento, por exemplo, o outro vai te dar o que você mesmo autoriza, né? Você se permite. Então é importante você ter esse cuidado com o olhar de quem é você, de como você se enxerga, como você se vê. E voltando à nossa área assim, mais de terapias e de tudo, de frequência, né? De física quântica, é a nossa frequência, é como a gente está vibrando. Até na acupuntura a gente consegue ter um pouco desse perfil, traçar esse perfil, o paciente que chega mais cabisbaixo, com o olhar baixo, fugindo do olhar, a postura mais encurvada, né? A voz também não consegue pronunciar tão alto, não fala muito. Então você já vai fazendo uma anamnese de acordo com esse perfil. Então você já vai traçando um pouquinho nessa linha oriental. Da mesma forma, quando chega outro paciente mais falante, né? Verborreico, que fala, que gesticula. Então você já vê que é outro perfil. Isso tem a ver com a autoestima, como a pessoa se vê, como a pessoa. E eu consigo perceber isso nos atendimentos quando chega com a autoestima baixa. E eu já vou trabalhando essa questão, né, de como ele se vê, porque como é que você vai se cuidar de todas as outras áreas? Por exemplo, a autoestima também tem a ver com as crenças limitantes. Como é que você vai conseguir ir trabalhando isso se você não se enxerga, né? Então você começa é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai encaixando uma pecinha na outra, fazendo, né, um trabalho de formiguinha mesmo, de montagem. Primeiro de desmontagem, a gente vai desmistificar aquelas crenças, aqueles pensamentos, para depois ir construindo o quebra-cabeça, né? Então, fala um pouco sobre isso também. E é importante a gente ter esse olhar, assim, porque às vezes parece que a autoestima, muitas vezes a gente pode associar a uma coisa mais egoísta, né? De você se achar, de você ser assim ou assado, e não. A autoestima realmente é como um todo, né? Todas as nossas lives parece que foi armado, né? Você não repara isso? Todos os temas, tudo casadinho, assim, muito legal. Mas enfim, Verdade. Deu certo. Deu certo. Parece que foi planejado, viu, gente? Não foi, não. A gente está realmente fazendo os temas sugeridos por vocês, inclusive.
Mas temas que estão muito casados, assim. Autoestima, como a gente De falou, maneira bem espontânea. bem espontânea. E tem a ver, né? Porque, assim, se você não tá com a sua autoestima, com você, com seu coração preenchido, com a sua energia mais elevada, todo o resto se desconecta. Você não vai bem no trabalho, você não tá bem na sua relação, você não se enxerga bem, então vibra baixo, fica negativo. Tudo que acontece você enxerga de uma ótica negativa, então só vai se atraindo, só entra no seu campo mesmo, coisas negativas. Então tá tudo ligado, né? Dessa forma, assim. A gente tem que buscar as ações que a gente vai falar mais para frente, né? O que Sim, muda. no método, né, que eu trabalho para liberdade mental e emocional, eu falo da autoestima, né, como um dos pilares desse método. E falo de uma escalada da autoestima. E aí eu falo de um passo a passo, no sentido assim, de cada degrau que você sobe para atingir a autoestima, né? E aí a gente vai falar disso mais à frente. Mas antes de tudo, vamos falar o que é autoestima, para a gente só conceitualizar. Que a autoestima é uma, vamos dizer assim, uma avaliação que a gente tem sobre nós mesmos. Pode ser positiva ou negativa, tá? Porque às vezes a gente acha que ter autoestima é só autoestima alta, mas existe autoestima negativa, ou seja, baixa, né? Abaixo de zero, vamos dizer assim. Então, existe pessoas que não têm autoestima, entre aspas, têm autoestima, só que baixa. Então, é uma avaliação sobre nós. E essa, como você já falou aí muito bem, né? As crenças são as que balizam aí essa autoestima, balizam como vai ser essa autoestima, se alta, baixa, média, crenças, emoções, comportamentos, né? Principalmente aquilo que foi formado na nossa infância, tudo aquilo que nos foi dito na nossa infância, o que a gente ouviu e o que a gente internalizou, né? Como a gente absorveu aquilo, aquela crença foi sendo moldada e a gente já falou de crenças aqui, reprogramação de crenças, então tem outras lives sobre isso. Como você falou, parece que uma coisa encaixa na outra. E também a gente falou de perdão, então a gente vai falar de perdão hoje também, bem rapidinho, só para vocês entenderem como o perdão, o auto-perdão ajuda também na autoestima. E o que mais, Bruninha? Ah, E sim, a a autoestima crença. não tá ligada com estética, com beleza, né? Porque pode ter, e assim, Sim, essa questão de beleza, quando você fala assim, um perfil, uma pessoa bonita, feia, é muito relativo, a gente não tem como definir. Não tem como falar assim, ah, ela é bonita, ela é feia. Não tem a ver com isso. E mesmo se a gente definir um padrão, né? Vamos supor, padrão Globo de ser. A pessoa linda lá, a Barbie maravilhosa, ela pode ter uma autoestima baixa. E a outra sim. feia, toda lá, acabada, tem uma autoestima elevada. E ela vai ficar bonita, porque ela vai se cuidar, ela vai e essa bonitona aqui, essa Barbie bonitona, se tiver autoestima baixa, fica feia. Porque não se Uhum. cuida, não se arruma. E é como ela se expressa, né? Então tem muito a ver com essa questão da energia. Não só do estético, porque a gente, não tem como você comparar, né? É muito pessoal. A E beleza. principalmente como se sente, né? Principalmente como eu Exatamente. me sinto. Então, não é autoestima não é de forma nenhuma estética, físico, não é como você sai bem na foto, não é nada disso. Não é número de seguidores, não é nada disso aí externo, é tudo interno. Tanto que se fosse assim, né, as pessoas aí consideradas socialmente no padrão estético adequado, entre aspas, que é uma outra discussão que a gente entra, elas sempre teriam autoestima alta, e não é dessa forma. Eu até postei recentemente, eu repostei daquela Rafa Kalimann, que eu acho que é uma ex-BBB, ela falou exatamente isso. Ela falou assim: eu comecei a fazer terapia porque eu percebi que fazia lipoaspiração, silicone, procedimentos estéticos e continuava com um vazio. Então eu fui buscar terapia por isso. E eu achei interessantíssimo, porque de fato, né? Eu até falei também hoje num post mais cedo sobre sombras de alívio. Eu só não citei os procedimentos estéticos e cirurgias plásticas como sombras de alívio. Falei da comida, falei da internet, das redes sociais, como sombras de alívio, né? Que são coisas que a gente usa para ir preenchendo vazios que não preenchem nunca. E aí, esses procedimentos estéticos, né, as cirurgias plásticas, muitas pessoas utilizam como sombras de alívio. E não estou dizendo que todo mundo que faz cirurgia plástica, que faz procedimentos estéticos e tudo, usa isso sempre como sombra de alívio e está buscando preencher um vazio. Não é isso, gente. Não sou contra, não. Sou super a favor até de quem realmente gosta e que quer se sentir melhor e cuidar de si. Isso também é autoestima, né? Se cuidar. Sim. Mas quando você fica o tempo inteiro buscando isso para te preencher de alguma forma, para tapar um buraco que não é físico, ele é emocional,
para ser aceito socialmente. E aí eu vou trazer até um exemplo aqui. No ano passado, eu fiz uma live com a Malu Simões. Malu é jornalista, é uma amigona minha. E aí a gente, não sei nem se ela tá aqui, eu acho que ela não tá aqui, mas se ela assistir, ela vai. Eu acho que ela autoriza eu falar essa história, porque ela falou na live, né? E também falou no Instagram dela, ela posta isso. Ela teve um relacionamento no passado em que a pessoa dizia que ela era muito cadeiruda, tinha um quadril muito largo e tudo, e isso foi, né, motivando a ela a buscar cirurgia, fazer cirurgia. Tá me ouvindo? Tô. Ah. E aí ela foi tentar fazer cirurgia, tentar não, fez uma cirurgia estética para diminuir o tamanho do quadril. E ela acabou ficando com a cicatriz. Isso porque alguém disse para ela, né? Uma pessoa de um relacionamento disse para ela que ela precisava diminuir o quadril, que aquilo não era adequado, que estava grande demais e tal. E aí ela foi fazer essa cirurgia, ficou com a cicatriz grande no quadril, né? E aí ela fala isso, ela pensa, não era eu que queria fazer aquela cirurgia, eu fui induzida, então talvez a autoestima baixa, né? Quando a gente não trabalha a nossa autoestima, a gente é induzido pelas outras pessoas para ser aceita emocionalmente, para ser aceita socialmente, enfim. E isso tem muito a ver com essa autoestima não trabalhada. Para preencher um vazio, né? Que não adianta, não é externo, não vai ser, não tem como. Pode ser o que for, pode ser cirurgia, comida, né? Muitas vezes quando você vê na ansiedade ali, e desenvolve, né? Muitas vezes por isso também, por diversos fatores. Mas quando você perceber que está fazendo algo porque está ansioso para tirar aquele sentimento ali de angústia, de ansiedade, de qualquer coisa, tá errado. Então vamos buscar o que que é a causa do que está sentindo, por quê, quais são os gatilhos que te levam a sentir isso, como é que você reverte isso. Eu falo muito isso nos atendimentos, que começou a sentir que a frequência está baixando, cancela aquilo, sai do ambiente. Se puder, sai da sua casa, vai dar uma volta na rua, uma volta no parque, toma um banho, faz uma maquiagem. Aí já estou entrando na parte de como a gente muda, né? Isso. Mas enfim, corta essa vibração, não aceita, porque tudo tá ligado, uma coisa na outra. Assim, não tem como a gente desvincular. A gente pode dividir em blocos para ficar mais fácil de entender, que é, por exemplo, a questão do autoconhecimento. A gente dividiu o perdão, a culpa, o julgamento, a autoestima. Então, a gente vai dividindo para ficar fácil de entender. Mas quando você olha, quando você entende, vê de cima, assim, você vê um todo, né? As peças se ligam. Eu tô vendo que meu olho tá vermelho, tá queimando aqui. Acho que é cansaço. Tá cansada. Entendi. A tarde toda, um ligado no outro. Eu passo aqui, Josi. Ótimo tema Eu esse. deixo os comentários ligados, ativados. Tanto faz, por mim pode deixar. Ok, então. E na hora de pessoas salvar, engajam mais. eu fazia as lives, e pessoal, eu fazia, achava que na hora de salvar ficava com os comentários passando. Então, acho que eu fiquei umas 2 ou 3 lives falando que eu tinha que desativar os comentários para não salvar, depois que eu vi que não salvava. Josi falando, ótimo tema esse, autoestima feminina dentro de um relacionamento abusivo. Pronto, Jô, já temos nosso tema da semana que vem. Ela trabalha muito sobre relacionamento abusivo, Emily. O Instagram dela é maravilhoso, cada texto perfeito, você vai amar. Bruna, tem uma pergunta para você aqui, viu? Mande aí. Não está muito dentro do tema, mas eu vou fazer porque fizeram aqui. Qual pergunta a Bruna atual faria para a Bruna futura? E se pudesse dar uma dica para a Bruna do passado, qual seria? Qual pergunta a Bruna atual faria para a Bruna do futuro? Calma que a pergunta tá... E o que do passado? E se pudesse dar uma dica para a Bruna do passado, qual seria? A dica para a Bruna do passado é para ela não ter tanta ansiedade, não ter pressa de mudar o processo. E a do presente para o futuro é justamente a mesma coisa, para ela viver o presente, para ela se jogar, mergulhar aí, porque eu falo muito isso também, eu vivo muito isso. A gente tem que entender os nossos processos e acolher ele da forma que ele é, sem querer ansiedade. Agora, sim, parece que eu falo isso e que eu tô plena, né? Não, a gente vive esse processo, mas bagunça na cabeça da gente também. A gente sente as emoções e às vezes não sabe lidar. É justamente a frequência. Você nem sempre tá... Por que fazer live me deixa tão bem? E por que atender me deixa tão bem? Porque você coloca para fora, você externaliza, você organiza, você enxerga melhor o seu contexto, o seu coração, né? Então você consegue dar essa organizada. Mas nem sempre, às vezes está ali no meio daquele problema e você não consegue tirar. Porque quando você está no meio do problema, você sai daquilo, você se vê de fora, fica mais fácil de você resolver. Você não tem aquela emoção. Então é como se você estivesse calculando friamente, falando de uma forma positiva isso, uma estratégia de jogo, uma estratégia de você lidar melhor, fazer o caminho melhor.
E eu percebo muito isso, assim, esse meu processo vem sendo muito intenso, muito rico. E justamente porque eu tô vivendo, eu tô aceitando. Eu falei, eu vou mergulhar de cabeça nesse abismo. É desafiador, tem que ter coragem, mas vale a pena. Por isso que a gente bate tanto, assim, no autoconhecimento, em você fazer, em você buscar. Não tenha medo. Eu entendo, porque, como a gente falou nas outras lives, esse meu processo começou com esse baby blues, né? Como se fosse uma depressão pós-parto, em 2018. Só que eu mergulhei nele, eu não fugi. Porque o que que as pessoas fazem? Fogem. Eu não tô julgando, tá? Quando eu falo isso, as pessoas fazem. Mas é porque dói muito, realmente. Dói você olhar pra sua ferida, olhar pra sua sombra, olhar pra seu lado negro. Então, realmente, dá um choquezinho, assim. Você vai recuar. Mas e aí não vai adiantar. Lá na frente, isso vai cobrar, a conta vai chegar. Então, quanto antes você enfrenta aí sua sombra, acolhe, aceita o seu processo e vai ressignificando, melhor. Uhum. Você falou uma coisa muito legal, porque o primeiro passo que eu falei da escada da autoestima é justamente a autocompaixão. Então, a gente começa desenvolvendo a autoestima trabalhando a autocompaixão, primeiro passo. E aí é reconhecer sim nossas dores, né? E ter autocompaixão pela gente, porque a gente tem tanta autocompaixão pelos outros e por nós mesmos somos críticos, ferrenhos com nós mesmos, né? Duros com nós mesmos. Então comece a ter autocompaixão, trabalhar a autocompaixão com você mesmo e reconhecer que essa dor que você sente, ela não é mais nem menos, ela é a sua dor, né? Que às vezes a gente fala assim, mas é uma dor tão boba, mas me dói tanto. Por que será? É sua dor, não tente colocar nem mais nem menos nela, né? Ela é pequena demais diante do que as pessoas vivem, ou ela é grande demais e as pessoas não têm noção do que eu vivo. E aí você ter autocompaixão por você, entender que somos imperfeitos, né? Não somos perfeitos também. É uma forma da gente ter autocompaixão, da gente perceber que somos vulneráveis, como a gente já falou em outras lives, de se perceber que temos também, além das nossas qualidades, temos também os nossos defeitos. E isso faz parte de mim. E minha autoestima, ela também vai ser balizada por reconhecer que não sou perfeita, por reconhecer que também tenho pontos a desenvolver, a melhorar e a buscar alternativas de me destacar naquilo que eu não sou tão boa, por exemplo, né? Que eu fui dita por muitos e muito tempo aí na minha vida que eu não prestava para aquilo, então isso baixou a minha autoestima e eu entender que eu posso sim me ajudar nisso, que eu posso buscar ajuda, me cuidar, me desenvolver para isso. Eu vou dar um exemplo, Autocompaixão. Bruninha. Ah, Autocompaixão. Você falou aí do seu momento puerpério, né? E eu sempre falo também do meu momento que foi a cirurgia para remoção de um tumor cerebral que eu descobri, benigno. E aí, naquele dia, eu até fiz um post também. Eu botei uma foto do dia da cirurgia, quando eu saí da sala de cirurgia, acordei, né? E eu tava na CTI e tava com turbante, ou seja, a cabeça toda enfaixada, com roupa de hospital, deitada numa cama, toda inchada. E aí eu peguei e fiz um post sobre autoestima. Aí eu coloquei assim: nesse dia me senti linda, me senti bela, me senti forte. E isso não tem a ver com físico, isso tem tudo a ver com como eu estava me sentindo por dentro, como o meu emocional estava, porque eu me senti tão forte, tão poderosa, tão curada, emocionante. né? E aquele dia ali para mim, eu estava linda. Depois eu olhando, eu falei, como eu estava linda, como eu estava linda no sentido realmente também físico, porque estava transparecendo o quanto eu estava plena, feliz com tudo aquilo que estava acontecendo porque eu estava, né, me recuperando e estava muito bem, foi tudo muito, deu tudo muito certo, foi bem sucedido o processo. E eu tenho esse post também, fala de autoestima. Maravilha. Eu lembro do post, mas não lembrava assim, de como foi. Achei lindo. Peguei muita essa energia agora aí. Quando você fala de autocompaixão, é bom a gente ter essa diferença que não é autopiedade. Quando você tem piedade, dó, aquela pena, isso é um sentimento Uhum. ruim. Não tenha pena de ninguém, não tenha dó de ninguém. Porque a pessoa vive o que ela plantou, né? A gente colhe o que planta. Então a gente para de olhar com esse olhar de pena, de ter essa pena. Compaixão é você. É como se você tratasse a sua melhor amiga. A gente, com a nossa melhor amiga, a gente é rígida, a gente é firme, mas ao mesmo tempo a gente passa a mão, a gente acolhe, a gente dá um abraço. Porque não precisa, né? É um equilíbrio, é um meio termo. Agora é diferente de pena. Pena você se olha como vítima para uma situação e aí você Uhum. perde o controle dessa situação, né? Você não tem como mudar o que você não tem o controle. E se você é vítima, coitadinha, o erro tá no outro, então só o outro que vai mudar. Entende? Eu não sei se eu soube passar essa diferença assim. Sim, Porque exatamente. é diferente, muito diferente. Autocompaixão, compaixão do que a piedade, você tá ali com dó. Não é muito por aí, né? Com pena. Uhum. Teve mais alguma Exato. pergunta? E aí,
Até o momento, deixa eu ver, não. Quem Pergunta quiser mandar curiosa. perguntas, podem mandar aqui pela caixinha de perguntas, né? Pelo envio de perguntas ou aqui nos comentários. Fiquem à vontade, tá, gente? Compartilhar também coisas. A gente já deu aqui vários exemplos de outras pessoas e nossos exemplos. E se vocês quiserem também compartilhar histórias de vocês sobre autoestima, será ótimo. E como a gente vê a força na vulnerabilidade, né? Você vê aí no seu momento de vulnerabilidade, pós-cirúrgico ali, de uma cirurgia, né, na cabeça. Então, realmente é uma coisa impactante. Você trouxe a força nisso, você trouxe essa energia positiva, né? Igual no meu caso, eu tive um tempo, né? Uma maturação para viver um processo, igual o Jones falou ali. A gente tem um processo de viver. Eu não consegui, enquanto eu estava no meu período de puerpério e pós um pouco depois, consegui compartilhar. Então, eu vim desde 2018 trabalhando a Bruna, quem é a Bruna e a Bruna do passado, do presente e do futuro. Depois eu quero saber quem mandou essa pergunta, fiquei curiosa. Gostei, parabéns, obrigada. Vou até anotar depois para poder fazer essas reflexões, né? Até legal para vocês também. Podem fazer, pega pro nome de vocês e pergunta aí. Da mesma forma que essa pessoa falou, achei bem interessante. Então, eu não conseguia, eu vinha trabalhando a Bruna para justamente hoje chegar aqui e conseguir falar tranquilamente, assim. Lógico que no começo o coração acelera, se dá aquele friozinho, mas eu acho que é normal. Mas não fica naquela insegurança, não vou fazer, não quero, não dou conta, eu tenho filho, tenho casa, tenho isso, tenho aquilo. Não, hoje eu dou conta sim, eu vou fazer nas minhas condições. Então, a Se compaixão responsabilizar, comigo, né? exatamente, não tenho mais esse Caxias, né? Eu já tô mais leve, já tô vivendo meu processo de uma maneira mais tranquila. E como você falou, assim, a gente agradece por tudo. Você fica mais leve, né? Você não tem porquê. Você vai agradecer e as coisas vão fluindo, vão fazendo, vão acontecendo. É muito importante isso. Deixa eu ver a hora. E aí, segundo degrau aí da escada da autoestima é o auto-perdão. E quando a gente fala de auto-perdão, aí eu remeto à live que a gente fez sobre isso, sobre o perdão, que a gente falou tanto de perdoar os outros quanto de se auto-perdoar. E o auto-perdão é o principal, né? Até mais do que perdoar os outros, é você primeiro se perdoar. E o auto-perdão tem muito a ver com o terceiro degrau da autoestima, que é exatamente a autoaceitação. Se aceitar, né? Aceitar como somos. Aceitar que somos únicos, aceitar que não existe ninguém no mundo igual a você. E esse é o seu poder. Quando eu falo isso, eu sinto um peso assim. Não existe ninguém no mundo igual a você e esse é o seu poder, né? As pessoas acham que isso que é ruim. Ai, eu sou diferente. Não, é o seu poder. Você é único. Não existe nada nem ninguém que se compare a você. Então, quando a gente trabalhar a autoaceitação, a gente precisa trabalhar duas coisas, que é não se compare. Pare de se comparar com o vizinho, com a grama do vizinho. Pare de se comparar principalmente com as redes sociais do outro. Pare de comparar o seu relacionamento com o do outro. Enfim, para de se comparar. Isso detona a autoestima. Por quê? Porque as pessoas estão mostrando o palco delas e nós estamos comparando o palco dos outros com o nosso bastidor. Eu gosto muito de falar isso, né? Nosso bastidor, a gente está aqui vendo tudo o que está acontecendo, né? E aí a gente vê o palco do outro, porque as pessoas só mostram, publicamente principalmente, o que é belo, o que é bonito, não fala das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades. E aí a gente fica fazendo essa comparação injusta. É muito injusto a gente querer comparar o que a gente sabe, né, da nossa vida com aquilo que as pessoas só mostram, que a parte boa, a parte feliz, a parte maravilhosa. E Então, tudo bem, isso é né? uma Não forma. precisa mostrar, né? Às vezes a gente pensa um pouco isso, e até ouve algumas pessoas falando isso, assim, de uma forma como se fosse negativa. Ah, só mostra o que quer, só mostra o lado bom, como se só vivesse isso. Não, mas porque realmente, né? Qual o intuito de você chegar aqui e começar a mostrar diferente de uma live, diferente de um testemunho, entendeu? É diferente quando você, agora assim, você manter ali sua rede social é uma coisa. Agora você contar um caso que aconteceu é diferente. E todo mundo sabe que ninguém é perfeito, né? A gente consegue ter esse pensamento, essa clareza. Só que, como eu falo também, essa questão da comparação, quando a gente se compara, quando a gente entra nessa frequência de comparação, você só vai ladeira abaixo, porque no meu caso, puxando aí para o puerpério, era comparação de aleitamento, de parto, disso, daquilo, e só vai te sufocando, né? Você vai ficando. Não tem como. Então você já libera esse perdão, você já para de se comparar, de se culpar, né? Voltando às outras lives, é importante a gente ter esse tipo de pensamento. Deixa eu subir um pouquinho aqui que já entrou.
Tinha uma pergunta de Josi. Por que temos momentos de baixa autoestima e o que fazer para superar? Eu acredito muito na questão, como eu falo sempre, da frequência. Né? Como a gente vibra, a gente está ali na ansiedade, aí você baixou sua frequência, você vai baixar sua autoestima. Ou se alguém falou alguma coisa, ou se você se comparou com alguém, passou ali no feed, viu uma barriga que você queria, nossa, eu quero aquela barriga. Então, baixa sua frequência. Se você não souber quem é você, se você não entender o processo que você está vivendo, porque às vezes você está num processo mais difícil, mais desafiador, foi Daniel Nakamura que me ensinou. Ele estava aqui mais cedo, não sei se ainda está aí. Tá aí? Me dá um oi aí. Que me ensinou a falar isso. Em vez de falar difícil, falar desafiador. Então, assim, quando você está vivendo quando você baixa a frequência, eu falo muito assim, como o mundo inteiro, estamos em pandemia, o mundo inteiro vibrando baixo, no medo, no pavor, em mortes. Então, realmente, a frequência do mundo baixa, é involuntário. Mesmo sem a gente querer, a frequência vai baixar. Então, a gente tem que estar, voltando, puxando um pouquinho para a Bíblia, é orar e vigiar, né? A gente está ali, tá sempre tendo que fazer força e assim, de uma forma positiva. É como se você tivesse... A gente não alimenta hoje e fica uma semana sem comer. A gente não bebe água hoje e fica uma semana sem beber água. Então, a gente tem que alimentar também a nossa frequência com coisas que a gente sabe que vai fazer bem, né? Eu posso falar no meu caso e o que eu faço nos atendimentos, Emily também, mas é importante começar a ter esse autoconhecimento para você saber o que te faz bem. Porque eu posso falar, vai meditar 5 horas da manhã. Se você não consegue acordar, não vai servir de nada. Mas aí, se você começa a se conhecer, se você começa a mudar a sua frequência, começa a saber o que te faz bem, né? Então, você vibra melhor. E o que fazer para melhorar é justamente isso, de você melhorar a frequência. A gente já quer entrar na parte, já pode entrar na parte da autoestima? Acho que já dá, né? Sim, você falou de uma coisa legal que foi essa questão do autoconhecimento, né? E eu ia falar justamente sobre esse quarto pilar da escada, né? O quarto degrau dessa escada da autoestima, que é se permitir gostar de você mesmo. Só que para a gente se permitir gostar da gente mesmo, a gente precisa se autoconhecer, porque a gente não ama e não vai gostar do desconhecido. Então, é doloroso muitas vezes encarar nossas sombras, mas também é prazeroso encarar nossa luz, né? É prazeroso ver nossa luz, ver o quanto também somos bons, o quanto temos qualidades, o quanto temos coisas belas. Mas também tem a parte ruim, que a gente pensa assim, eu não queria saber que eu sou assim. Quando começa a entrar nessa área, a pessoa normalmente foge do autoconhecimento, acha que é doloroso. Mas essa dor passa, a gente também já falou de autoconhecimento aqui, essa dor ela passa, porque a gente começa a lidar com ela, ela começa a ficar conhecida, né? A gente começa a ficar íntimo da nossa sombra. A internet está caindo, falaram aí. Tá todo mundo assim? Ou tá só aí Pra que mim tá tá? normal. Minha internet tá caindo assim. Aqui também tá bem. Então, Eu quando a vejo gente se muito. autoconhece, é isso, né? A gente começa a praticar gostar de nós mesmos, tanto da parte boa quanto da parte ruim, e aí a parte ruim a gente trabalha para desenvolver. Exatamente. Eu vejo muito isso em relação ao julgamento. Uma das primeiras coisas que Deus me mostrou, me clarificou, foi essa questão do julgamento. Quando você para de se julgar e de julgar tudo, as pessoas, qualquer coisa. Não é que de uma hora para outra você não vai mais julgar, mas você vai perceber que está julgando e vai começar a mudar isso. O que acontece? Eu costumo falar, né? Já falei várias vezes. É uma listinha que eu pago a língua daqui de Guanabara a Salvador, com as coisas que eu julgava que eu não queria fazer e que veio na minha cabeça, assim, ó, uma coisa atrás da outra. Eu não queria que o menino chupasse só peito, tome peito, não queria mamadeira, não queria forma, não queria isso. Veio tudo de vez, assim. Então, foi realmente, assim, como na linguagem do Pablo Marçal, né? Veio um código pra mim, não julgue, não julgue. E aí tem na Bíblia, né? Cadê? Gabi tá aqui, você tá aqui ainda, Gabi? Gabriela Penha. Não julgue pra não ser julgado. Então, isso veio muito forte. E quando você para de se julgar, vou dar um exemplo, falando de redes sociais agora. Eu julgava fulaninha que fazia tal coisa na internet. Nossa, que brega, que feio, que não sei o quê. Eu, Bruna. Então eu sentia o bloqueio de começar aqui a falar, porque eu já tinha o meu julgamento e o medo do julgamento das pessoas. Quando eu decidi passar por cima disso, falar assim, não, Bruna do passado, Bruna era diferente, não tinha essa maturidade, não tinha esse pensamento, ficou pra lá. Você acolhe essa Bruna, você perdoa, aceita e ressignifica. Ou seja, hoje eu sou outra Bruna. Eu não tenho preocupação, não tenho medo, não tenho nada. Você fica livre. Você sabe o que você está vivendo hoje. E começa a fazer suas lives, fazer seus posts, fazer o que você quiser. E se não tiver a fim de fazer, não faz. Esses dias mesmo eu não estava lembrando, na verdade, de vir aqui. Quando fica aquela coisa no automático, fica chato, né? Então, assim, eu tenho que ter prazer em vir e mostrar se eu não estou me sentindo bem, eu não preciso. Então, começa a viver sua vida assim de uma forma que você enxergue que tudo é frequência. E aí você vai lutar e fazer, caminhar em cima disso, né? De melhorar a sua frequência, de fazer coisas que você se sinta bem.
O Josi falou outra coisa aqui também, ó. As pessoas evitam mostrar suas fraquezas. Gosto de falar da vida real, dos momentos de sofrimento e das transformações. Perfeito, Jô. Mas eu vejo assim, nem todo mundo consegue ainda chegar nesse passo. É um grande... Você, com certeza você já passou pelos processos, né, de autoconhecimento, já se conhece muito. Inclusive, a gente percebe até nas leituras, né, dos posts. O que que é? Você mostrar a sua fraqueza é justamente mostrar a sua vulnerabilidade. E não é simples, né? Não é em qualquer fase da sua vida que você consegue se expor dessa forma, sem essa preocupação do julgamento, sem o medo, sem nada. Então, você começa a construir você, saber quem é você para você conseguir passar. E é muito bom quando você consegue esse transbordo, esse você passar a sua vida real. É maravilhoso falar da vida real, é maravilhoso você contar realmente o que está no seu coração. Mas é importante a gente entender isso, né? Que cada um vive um processo e às vezes não é eu passo só a beleza porque quer, porque realmente consegue passar isso, né? E cada um tem E uma vida. normalmente, quando é uma fraqueza, quando as pessoas são vulneráveis, é normalmente algo que já passou. Raramente é algo do momento atual, né? Por exemplo, a gente fala aqui das nossas experiências, mas já passaram, porque hoje a gente está Exatamente. bem, se fortaleceu com elas. O que a gente vive hoje, né? Os problemas e as vulnerabilidades hoje, a gente não está falando aqui na live e normalmente, na maioria das vezes, quase ninguém fala sua dor do presente, porque ela está ainda aqui efervescendo, né? Então, quando a gente Perfeito. faz essas comparações com o outro, a gente só vê também, só compara com a parte boa dele, né? Ah, o que ele transformou, a dor dele, como ele ressignificou. É uma inspiração, mas é como a gente falou, pare de se comparar. E uma outra coisa que eu ia falar é se compare. Aí vai me chamar de maluca, né? Como Moldar, assim? né? Pare de se comparar, mas se compare com você mesmo, com quem você foi ontem. Você está melhor hoje? Sim, a Semana outra pessoa. passada, você está melhor hoje? Né? No ano passado, você está melhor hoje? Então, se compare com você. É a única comparação válida é quando a gente se compara com a gente mesmo, porque a gente enxerga uma evolução, a gente enxerga o nosso processo, a gente enxerga de fato se estamos nos desenvolvendo, né? E não somente ficar se autocriticando, se autojulgando, se comparando com pessoas. Eu gosto muito de passar o filme A Cabana para assistirem, porque trabalha isso, né? Esse não julgamento, esse perdão, libera, trabalha muitas emoções, né? Nesse filme, realmente ele é maravilhoso. Fica a sugestão, quem não assistiu ainda. Tem o livro, né? Mas o filme também é bem legal. E a gente tem que começar a expandir esse olhar, a entender essa questão do autoconhecimento, como é importante. Eu estou começando agora a conseguir, já vinha há muito tempo querendo conseguir, não conseguia, a gravar os vídeos, a falar. E eu sinto como isso vai me libertando, como isso é um processo de cura para mim, ao mesmo tempo que eu vou passando. Por exemplo, a internet, eu consegui gravar um vídeo, consegui fazer uma live. Igual eu falo, ainda tô destravando, na verdade, né? Porque, por exemplo, eu não consigo pegar e fazer um IGTV aqui rapidinho e já postar. Eu ainda tenho essa insegurança, algum bloqueio, mas eu tô já destravando e trazendo e falando, gente, vamos fazer. Lá entrou aí, bonita, bora dar um bom dia. Eu sei como é difícil, você quer pegar o celular e dar, oi, gente, bom dia. Você não consegue, é estranho para quem vive isso, porque você não sabe. Eu, pelo menos, não sabia. Por que eu não conseguia? Eu não sabia nada. Porque eu já vinha trabalhando essa questão da aceitação, não tinha preocupação, não queria ser aprovada por ninguém, mas não conseguia até destravar. Então foi Uhum. muito natural, assim. A gente tem que respeitar o nosso processo, ter compaixão com o que a gente está vivendo, né? E ao mesmo tempo vai se Sim. desafiando um pouquinho, vai insistindo, vai olhando, ah, não, eu vou fazer, e botar uma data é muito importante também, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, depois, e fica solto. E aí quando você fala, não, esse ano eu vou fazer isso e definir isso, e você vai fazendo suas metas, né? Traçando o que você quer atingir, e realmente vai fazendo diferença. Você falou de livro da Cabana, vou dar uma sugestão de livro para quem aí quer trabalhar autoestima, porque primeiro a gente já falou aí da escada da autoestima, né? E o último degrau é autoestima, né? A gente falou aí da autocompaixão, auto-perdão, resumindo, auto-perdão, autoaceitação, praticar gostar de você, e aí sim a gente chega lá na autoestima. Com relação a um livro que eu indicaria aqui, é A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro, ele é bem conhecido, mas quem não leu ainda, eu sugiro que leiam, porque é um livro que trabalha a questão da vulnerabilidade e como a gente tem que se aceitar, como a gente tem que encarar, sim, nossa imperfeição, porque todos somos imperfeitos, né?
E então um livro aí para quem quer começar a trabalhar e desenvolver sua autoestima, A Coragem Esse de Ser livro é perfeito. Imperfeito. Sair da plateia e pro baixo, sair da plateia e ir pro palco, né? Você vai lá, porque realmente, gente, é muito, isso é muito forte. Esse livro é maravilhoso, trabalha muito isso. Uma das partes que mais me tocaram foi isso, assim, de você não aceitar ficar só aí, ó, vamos aqui, vamos, igual o Josi, semana que vem, Josi já tá marcado, viu, Josi, quinta-feira. A gente já vai estar aqui chamando, fazendo, depois vamos outras pessoas também que quiserem participar, para você sentir como é isso, você parar porque assim, não que seja ruim, você vai assistir, você vai absorver o conteúdo, mas você vai se enriquecendo para você depois fazer isso também, do seu jeito, com o seu tema, com as coisas que você tem afinidade, tranquilidade em falar. Mas é importante a gente viver isso, né? Para realmente se Sim. movimentar, fazer. O que que essas E meninas a estão questão conversando? do palco. Estão pedindo livro emprestado. E aí, cada troca de livros aqui na live ao vivo. Bacana. Bruninha, só para finalizar, porque também o nosso horário já deu, então sugiro que quem quiser enviar aí mais perguntas, fiquem à vontade. Quem quiser contribuir com alguma informação também, fica à vontade. A gente adora essa interação, a gente adora saber a opinião de vocês. E só para finalizar essa live também com o conteúdo, na parte de conteúdo, é simplesmente dizer assim, também ressalte as suas qualidades, né? A gente ter autoestima e mostrar nossas qualidades como algo assim que nos faz sentir orgulho. Às vezes a gente fala assim, ah, não, eu tenho isso legal, bacana, mas deixa aqui guardadinho, eu tenho vergonha disso, não, deixa aqui quietinho. Então, bota para fora, como você falou, vai para o palco, sai do bastidor, vai para o palco, né? Se permita mostrar aquilo de bom que você tem, porque tenho certeza que você tem muita coisa boa aí para mostrar para o mundo. Então, vai, se permite isso. Coloca o que você tem de bom para as pessoas. Quando receber um elogio, não faz aquela cara de, ai, que não sei, não. Aceita esse elogio, porque também isso é trabalhar a crença de merecimento, né? De dizer, obrigada, sou mesmo, eu gosto disso mesmo, é algo que eu tenho como qualidade. Então, aceita, os elogios como merecimento, é seu, é merecido. Você está recebendo, aceita. E uma coisa legal, Jô, eu tô olhando o Jô aqui, uma coisa legal, Jô também, pessoas todas. Uma coisa prática, por exemplo, voltando um pouquinho para as mulheres. Para os homens, eu não sei se vai servir muito, mas uma coisa que serve para mim, uma dica que eu uso. Tá se sentindo para baixo, toma um banho, arruma o cabelo, faz uma maquiagem, bota uma roupa legal. Na mesma hora, ouve uma música muito boa, que você adora, animada, ou a que você quiser. Não tem como Uhum, sua energia ficar baixa. Você vai. Isso eu digo com certeza absoluta. Sua frequência melhora. Então, eu gosto de ouvir sertanejo. Bota seu sertanejo, toma um banho, se arruma, como se você estivesse indo pra festa. Faz ali que uhum, vai mudar a sua energia. Porque se você tá ali, vamos supor, tô aqui estudando, não consigo me concentrar, tô para baixo, só com pensamentos negativos, ansiosa, sai dali, toma um banho, se arruma, coloca uma roupa legal, passa uma maquiagem, só isso, ouvindo uma musiquinha, só isso já muda. Então você já volta se rendendo mais, né? Sendo mais produtiva do que você insistir ali, ficar ali, piorar, sai dali, vai pra cozinha, afunda lá no doce. Eu tô falando porque eu já vivi isso, né? Ainda é uhum. constante. Eu mudei o doce pelo leite ninho, ó que diferença. Aí eu percebi, eu falei, mas eu tô malhando, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo e continuo, não consigo emagrecer. O que que é? É o leite. Ah, danadinho, vou parar de comer você. Eu pegava a colher de leite ninho, entupia na boca depois do almoço e não sabia o que era. Tá vendo aí? E é isso, a Descobriu. gente não descontar nas coisas, né? Você vai. Exato. Aí eu consigo me perceber, já me arrumo, né? Então, essa dica eu acho legal. Não sei se quem tá aí já usa. Dá um oi pra mim, quem já faz isso. E confirma aí, me prova que eu tô falando a verdade. Você faz isso, Emily? De se Sim, arrumar, também. Com no certeza, médico. aqueles dias que a gente tá bem mais para baixo, né, com a autoestima baixa, quem perguntou aí também pode fazer isso. Essa técnica é ótima. E também uma outra é o autoelogio. Você se autoelogiar também funciona. As pessoas acham, mas como assim eu vou me autoelogiar? E se eu não achar isso, né? Ficar me dando elogio que eu não tô concordando com isso. Mas é melhor do que você estar se criticando. O efeito, entenda, ou você se critica ou você se autoelogia. Então, qual é o melhor? O que é que vai te fazer melhor? É o autoelogio. Então, vamos deixar de ser modesta e vamos se elogiar também, né? Ressaltar nossas qualidades
E outra técnica também que vocês podem fazer é lembrar de momentos que você foi muito bem sucedido, que suas qualidades foram destacadas, que você recebeu elogios de pessoas realmente confiáveis, né? De pessoas que você realmente sente importância. Ficar relembrando aqueles momentos e sentindo a emoção que você sentiu naquele momento também vai resgatar aí um pouco dessa autoestima e você perceber que aquele momento de baixa autoestima é só um momento. Se você tem recorrentes momentos de baixa autoestima, provavelmente você precisa trabalhar essa autoestima aí, tá? Se ela tá muito recorrente, muitas vezes ficando para baixo e tudo, então alguma coisa aí tá disfuncional, que precisa ser ajudada. A gente não merece ter autoestima baixa, como a gente falou no início aqui da live. A gente precisa que nossa autoestima esteja adequada para a gente se relacionar bem, para a gente ter sucesso profissional, para a gente conseguir se colocar, chegar nos lugares, né, sem precisar estar se curvando, porque a nossa postura também fala sobre autoestima, sobre como anda a nossa autoestima, né? Alguém que está com baixa autoestima geralmente fica meio acanhado, se escondendo ou com a cabeça baixa. Então, isso fala muito. Se você, as pessoas falam isso de você, que sua postura é assim, então começa também a sintonizar aí e perceber, né? Formas de autoconhecimento para poder trabalhar o que você precisa trabalhar. Perfeito. Vamos tirar um print? Enquanto a gente vai tirando print, Vamos! gente, conta aí o que vocês acharam da live. E vamos ver o próximo tema Deixa também. eu Será que vai derrubar? desativar Não vai aqui os derrubar, não. Você tem comentários. mais de 10 mil pessoas. Quem é o Instagram? Ele que lute. Print! Nos Aê! marquem! E cadê esses prints? Voltou. Tema para a próxima live, vamos Compartilhem, lá? nos marquem, digam o que Dona vocês Josi, bota aí o acharam. tema que você vai estar aqui com a gente. Deixa eu Ela ver, tá falou lá em cima alguma os coisa aí, comentários não dela foi? falando No disso, início da do live. relacionamento abusivo. Deixa eu ativar os comentários. Alguém fala. Zirlande. Eu sempre me pergunto se fosse comigo, qual seria a minha postura, por isso não julgo ninguém, falando daquela questão do julgamento. Exatamente. Uhum. É uma ótima tática, né, a gente fazer isso. Uma técnica. Tática é ótima. Tática também. Josi também. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma fala? Críticas, elogios, sugestões? Mande para O Juliana. tema que a gente vai falar é autoestima feminina dentro de um relacionamento abusivo, é isso? É isso, Jô? Jô saiu. Cri, cri, cri. A gente define qualquer coisa também na próxima. Mas se bem que sua live não derruba, a gente pode ficar aqui. Vamos falar coisas íntimas agora. Perguntas pessoais. Creu. Emily, obrigada, viu? Adorei. Eu Não que sei, o povo agradeço. não responde, a gente fica aqui, estamos no vácuo. Fala aí, gente, tem da live. Gostaram? Foi bom, não O que foi? vocês estão Quem achando chegou das lives? depois, a live vai ficar salva para quem quiser assistir, completa, completíssima. Muito boa a live, Eu vou importante o começar a jogar as conhecimento do lives lá eu. no YouTube. Ivana falou. Obrigada, Ivana. Diego, obrigada, obrigado. Todo mundo que está aqui, obrigada. Foi ótimo. Muito bom. Foi sim, foi ótimo. A gente adora que vocês passem o feedback para a gente saber, né, se estamos no caminho certo, se estamos realmente contribuindo de alguma forma para vocês. E que bom que vocês gostam e que bom que tem gente aqui que está frequente toda quinta. Tá mesmo? Adoro. Obrigadão. Depois Obrigada, da gente. live, eu sempre Por recebo favor. mensagens de agradecimento e é muito bom, né, saber que vocês vieram. Tem gente que não consegue ficar até o final, mas que bom que quem participa, interage, gosta, e é isso aí. Muito obrigada, eu também tenho recebido, é muito bom. Dá aquele abraço no coração, né? Muito gostoso. Obrigada mesmo. Esse feedback de vocês é importantíssimo. Travou aqui pra mim na última mensagem de Jo, falando pra like, passa pra ela, não tô vendo mais. Mas obrigada. Nefipas botou brilhante, a Adriana botou, mas minha internet tá ruim, caiu muito daqui. Assiste salva. Palmas. Muito bom ouvir vocês.
Muito bom, obrigada, gente. A gente vai finalizar e quinta, 19h19. Estamos aqui de novo. E com uma convidada especial, viu, Josi? Estamos esperando. E a gente pode começar e introduzir ela depois também. A gente vai combinando ao longo da semana. Gente, obrigada, viu? Perfeito. Obrigada, Emily. Um beijo. Obrigada, Bruninha. Bom resto de Beijo. dia. Fiquem com Tchau. Deus.